Olhar os cartazes expostos nas paredes do metrô de Nova York é quase como andar por uma galeria de arte urbana. Foi pensando na importância dessas verdadeiras obras-primas do design que surgiu a exposição Underground Images, trazida pelo Brasil pela designer Ana Forte. Meu nome é Ana Forte, eu sou diretora de arte, designer e curadora e coordenadora geral do projeto Underground Images, que está lá no Espaço Tom Jobim, dentro da Semana de Design Rio. São cartazes que foram feitos ao longo de 7 décadas. Começou em 1947, quando a School of Visual Arts de Nova York ainda nem se chamava School of Visual Arts. Esses não entraram a partir de 1955. E ele mostra toda a trajetória do design gráfico através desses cartazes, toda a evolução, como é que foram usadas as tipografias, como é que o tratamento de imagem, aí chega a tecnologia, a computação gráfica. A gente tem os maiores nomes do design, né, gráfico nessa exposição. Então são assim, europeus e americanos que estavam morando em Nova York durante esses 70 anos e que foram muito atuantes. Por exemplo, o Milton Glaser, que ele que criou aquela marca O Coração Amo Nova York, Eu Amo Nova York. Aquela marca é conhecida no mundo inteiro, né? É uma das marcas mais conhecidas e reproduzidas e reinterpretadas. Tem o Stefan Sagmaster, que é um austríaco que mora em Nova York há 20 anos e tem um trabalho de muito impacto. Tem os cartazes da entrada, são dele. Pra você perceber, o povo escreve Take It On na cara dele. E o Stefan, ele mudou a estética do design, porque ele se colocou como objeto de foco. O foco foi ele próprio. A exposição Underground Images, ela tem rodado o mundo. Ela foi para o leste europeu, foi para a Ásia, foi para os Estados Unidos, Europa, e agora ela chegou no Brasil. E assim, nesses lugares todos, eles têm impressos cartazes e exposto, ou num centro cultural, ou numa galeria. E aí, minha ideia foi justamente trazer essa atmosfera da estação de metrô de Nova York, meio buraco, escuro, quente, né, sujo, trazer para cá, para o Rio, para o Instituto Tom Jobim, dar essa ambientação. E podia até propor ao metrô para fazer exposições de arte, né? No metrô, trazer essa arte para o metrô. O cineasta Rogério Ganzerla, falecido em 2004, foi um dos mais importantes e criativos cineastas que o Brasil já produziu. O mestre em cinema, Hernani Hefner, fala pra gente o porquê da importância desse grande cineasta. Confere. Alô América do Sul, alô América do Sol e do Sal e de todos os nossos contingentes necessários. O mundo vai explodir! He's not dead. The man's buried. I won't believe it till I see it for myself. Rogério Ganzerla é hoje um dos grandes símbolos de criação artística no Brasil. Um cineasta absolutamente comprometido com sua arte, radical, de uma experimentação sofisticadíssima e que teve um embate, sobretudo amoroso, com esse país tão diverso, tão misterioso, tão bruto, chamado Brasil. O Brasil é o país mais rico do mundo. Seus rios, seus minérios e as imensas florestas fazem dele o paraíso da terra. Mas parece ser exatamente sua riqueza a causa de tanta miséria. Rogério teve uma carreira que começou no final dos anos 60, primeiro no curta-metragem, depois no longa, e foi até o início dos anos 2000 com um filme absolutamente emblemático chamado O Signo do Caos. A tradução perfeita desse embate, dessa luta que ele teve com o país chamado Brasil. Rogério é símbolo do cinema de transformação, do cinema de criatividade, do cinema de radicalidade, do cinema revolucionário do ponto de vista artístico, do cinema de vanguarda, e é um cineasta que trabalhou sempre com poucos recursos, com muita imaginação e investigou ali os limites da linguagem cinematográfica, os limites da criação cinematográfica, num conjunto de filmes que hoje está absolutamente consagrado como um dos mais importantes da arte brasileira do século XX. Pode me prender! A solução para o Brasil é extermínio!
Os Maori, que são povo nativo da Nova Zelândia, se tornaram um dos melhores exemplos de como trazer tradições centenárias para o presente. Eu conversei com Carl Johnston, que é o diretor do Instituto de Artes e Objetos Maori na Nova Zelândia, e que falou um pouco sobre a enorme força cultural desse povo. Māori have a thing called whakapapa, and whakapapa is it's genealogy, but it's about a living connection to all things, and so not just to people, to nature. And so when you grow up in New Zealand and you have Māori ancestry, there's a visceral need to engage with that identity. But Māori society is really rich in New Zealand. Approximately 15% of New Zealand have Māori ancestry. Tattoo, or tāmoko as we call it, it's been quite a phenomenon over the last sort of 20-30 years in New Zealand. Obviously we historically had moko, but it has always been a strong part of our art form. They have a lot of traditional stories that connect with it, and every tribal region has specific designs. So those designs carry on today. They tell of your genealogy, they connect your personal story to your skin. They become visible identifiers of who you are and where you're from and how you connect to that place. Haka were used prior to engagement. The engagement wasn't necessarily about battle. If you did your haka well, you would intimidate the enemy and they actually wouldn't advance, or you wouldn't end up in combat. So haka were about intimidation, they were about testing the intention of the visitor. And today, one of the most interesting things about the haka is that it's one of our really good examples of a cross-transferable cultural concept. So it's something that expat New Zealanders all around the world, whether they're Māori or non-Māori, where they find a source of pride in New Zealand. Indigeneity as a concept is problematic. It's problematic because it's, in some ways, it has an undertone of hegemony. It claims rights over one another, and so what it creates societally is opposition. I think the conversation should be about connection to the land and to each other, and concepts of humanity. I think it's really important throughout all of that to have a really strong sense of who you are as an individual and how you connect to the place you're from. Peças musicais e obras de arte estão sendo analisadas juntas numa série de concertos da OSESP no auditório do MASP, na Avenida Paulista, com direito a visita guiada a obras do acervo do museu. Nós fomos até lá conferir. O projeto OSESP-MASP é uma parceria muito interessante da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo com o Museu de Arte de São Paulo, no sentido de trazer a música e a pintura mais próximas ao público. Eu acho mais surpreendente é que não tem acontecido antes. O projeto, quer dizer, o ZESP, a gente tem a maior orquestra, que hoje é a maior orquestra do Brasil, a gente tem o MASP, o maior museu da América Latina, em acervo, em projeção. Como assim? Os dois na mesma cidade não tinham se dado mãos ainda, né? A USESP apresenta um excelente concerto, que é comentado pelo maestro. Da coleção de pintura do MASP, nós escolhemos alguma obra que tenha ligação com o compositor. No caso de hoje, vai se ouvir Stravinsky e nós vamos comentar Matisse e Picasso, dois pintores que conviveram muito proximamente com o compositor russo. O Picasso foi amigo íntimo, retratou várias vezes o Stravinsky, e o Matisse desenhou figurinos para o ballet Rochinol. A grande questão aqui é transformar essa eventual profundidade e sofisticação numa aula que é curta, a gente fala pouco. O público sai quase com algumas explorações sobre os problemas e ele tem que elaborar isso, talvez seja um dos desafios mais saborosos para o público, ele tem que elaborar com a experiência da arte em si. Então, ele ouve um concerto,
ele vê a peça. E o que eu e a Eugênia fazemos, de algum modo, é temperar essa experiência com algumas reflexões que certamente mais tarde ele vai poder aprofundar o seu próprio gosto.